Tomara que todos... Voltei. Graça e paz, meu filho. Agora tá ótimo. Muito obrigado por ter recomeçado aí. Maravilha, padre. A gente estava Então, conversando, né? sim, padre, pode falar, perdão. Você tinha pedido para me apresentar, né? Então eu sou o padre Rômulo Argento. Olha o meu irmão aí, Lu Argento, chegando. E eu trabalho aqui na Diocese, eu sirvo a nossa arquidiocese, primeiro no Seminário São José, como prefeito de disciplina, e depois também na paróquia São Benedito em Pilares. Eu sou vigário do Padre Mazini, ali em Pilares. Então Deus deu a graça de poder, né, nesse tempo, poder servir a igreja nesses dois locais. E digo com todo o meu coração, é uma alegria poder estar no Seminário São José e uma alegria grande também estar com o povo de Deus ali já na paróquia. Então é assim que a gente se conheceu, né, Douglas? Sim, No padre. caminho do seminário. Sim. Então, obrigado pelo convite. A gente sempre entra aqui na Cleron e acho que vai encontrar você, ou então a Tati. Sabe que no meu contato está escrito Tati Cleron, né? A gente coloca o sobrenome dela é Cleron, né? Eu falo porque no meu Então, também é, padre. pois é. Mas é na minha cabeça, toda vez que eu a vejo, a primeira coisa que vem na cabeça é Tati Cleron, porque é o sobrenome dela. É pelo carinho e pela vocação que ela tem também, de estar sempre com sua disposição rezando pelo clero, não é servindo só com a fotografia eclesiástica, nada disso, mas o carinho, a dedicação, os conselhos, a oração dela, de todos vocês, né, que de certa maneira cuidam de nós, né, tentam cuidar das nossas vocações. Muito obrigado, viu? Amém, padre, amém. É muito feliz também ter o senhor aqui hoje, comemorando com a gente aqui nessa... Porque Santo Antônio é padroeiro da Cléron, né? E poder ter também o senhor que acompanha também a Cléron nesse período também aí, nesse tempinho, né? É bom, é muito bom ter o senhor aqui conosco, conduzindo que no sexto dia da nossa novena. Então, padre, Amém. já se apresentamos, né? Graças a Deus. O áudio já está funcionando. E eu queria convidar o senhor para que o senhor pudesse presidir para nós essa novena, iniciando-a. Tá bem. Eu vou então pegar aqui o arquivo. Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, se não deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento vos pedimos. Então, se você que nos acompanha tem alguma intenção, para que possa pedir a Santo Antônio a intercessão dele, peça agora nesse momento. Ó bondoso e santo taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa, e obteremos as graças que pedimos. Então, Então, padre, hoje, hoje a cada dia um tema específico para que os sacerdotes que estão conosco, nos acompanhando, possa partilhar um pouco e pregar para nós. Então, padre, o senhor já tem o seu tema aí, então pode falar para nós um pouquinho. Bom, o meu tema que vocês me passaram foi ligado um pouco a o dom da palavra de Santo Antônio, a mansidão, e um trecho que vocês me passaram foi aquele trecho que fala uma pregação que ele faz sobre as paixões, sobre como manter a mansidão, como controlar a paixão do coração, da alma. Paixão são esses impulsos interiores que às vezes fazem a vontade para um lugar, a vontade para outra, e às vezes algumas pessoas podem pensar que as paixões são totalmente ruins, né? E Santo Antônio, quando pregava, e a conclusão desse episódio
da pregação sobre a mansidão, sobre o controle das paixões, depois que ele tinha pregado sobre isso tudo, um dos ouvintes, chorando, pediu a ele: Antônio, me perdoe, Deus talvez não me perdoe, você me ajude, vá à minha casa, porque eu tive um acesso de fúria, um acesso de paixão e cometi um pecado muito grave. Santo Antônio caridosamente acompanha esse homem até a casa dele, e chegando na casa, ele encontra a mulher do homem desfalecida. Ele tinha agredido ela, violentamente tinha machucado e chegado a matar a mulher. Santo Antônio se reclina, reza com ele, devolve a vida, ele pede perdão, se arrepende, faz penitência e aquela família volta a respirar. Então você pensa, Santo Antônio estava ali entregando, né, primeiro pela palavra, o dom do Espírito vai até o coração desse homem e leva ele a uma compunção interior e um desejo grande, um desejo grave de poder reparar o erro que fez. Essa é a missão de um pregador da palavra. Não é trazer conforto. Olha o que ele traz a esse homem. Santo Antônio traz um desconforto naquela alma, né? Ele vai martelar mesmo aquilo que está cristalizado e ruim. É claro que esse homem já foi lá ouvir uma palavra porque não estava se sentindo muito bem com o que fez. Mas o que faz ele assumir aquilo, podendo dali sair preso, né? Porque assume um assassinato. Mas aí quando chega em casa, com aquele homem de Deus arrependido, confiante, pede que aquele homem cheio de caridade reze pela sua esposa e a cure. E Santo Antônio vai ali e realiza um milagre. Quando esse homem prega, ele leva os corações a se converterem, a amarem a Deus. Santo Antônio é conhecido pela sua doçura. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, as pessoas colocam a alcunha de casamenteiro para Santo Antônio e acabam limitando um pouco da grandeza dele. É claro que existia um milagre ali, quando ele proporciona uma jovem pobre que não tinha como se casar, ele dá um papel e manda que ela pese, né? E que um comerciante dê o valor do peso daquele papel. Veja, o papel não pesa nem gramas. E aí, quando ele põe na balança, aquele papel está pesado no valor do dote que ela precisava. E aí essa alcunha de casamenteiro, só para você entender o contexto. É bonito, é belo, mas, olha, reduz demais, né, a vida do nosso Santo Antônio a apenas um milagre, apenas um ato dele. Então, para conhecer um pouquinho Santo Antônio, eu não sei se já falaram das origens de Fernando, né, de Lisboa, e depois passou pela congregação dos agostinianos, queria se afastando, quando era jovem, ele é de uma família abastada, e aprendeu a piedade no seio da família. A mãe era muito católica, muito piedosa. E depois de uma certa idade, ele foi chamado a ingressar nos agostinianos. Ele sentiu esse chamado para se afastar do pecado, das coisas mundanas que seus irmãos vinham vivendo, né? Seus amigos de juventude, de escola viviam. Então ele pede ingresso nesse mosteiro agostiniano, só que há um problema. Esses irmãos visitam Santo Antônio quase todo dia. Eles entram lá, querem convencer. Antônio era tão bom, não era só tão bom para Deus, não, era bom para as pessoas. E ele tem que pedir para ir mudar de mosteiro. Então ele sai desse primeiro mosteiro agostiniano e entra em outro para estudar. Chegando lá, estuda as matérias com louvor, ele consegue ali no coração dele aprender com mais facilidade que os outros, tem uma memória insuperável e aprende da Sagrada Escritura o tesouro dos agostinianos. Num dado momento, quando ele está no fulgor da vocação agostiniana, não é que ele entrou em crise por causa dos agostinianos, nada disso. A pessoa pensar, ele ficou com raiva da ordem, da obra. Não, ele entra em contato com as relíquias dos mártires franciscanos que tinham ido para Marrocos. E elas estão sendo veneradas numa igreja. Ele entra lá e pensa, aqui se ama a Deus. Assim que ele encontra aquela relíquia, ele vê aqueles homens que foram massacrados pelos muçulmanos e diz, aqui se ama a Deus. Eu quero morrer também dessa maneira. Eu quero entregar a minha vida e consumir-me. E ingressa nessa aventura franciscana para dar a vida. Veja que a sua primeira motivação, talvez alguém se motive para a vida religiosa por muitos valores, mas de Santo Antônio era um só. Um mártir chega facinho a Deus. É a mesma motivação de Santa Teresa de Jesus quando tem 9 anos de idade e sai com o irmão dela, Rodrigo, pela porta da cidade, indo na direção das terras dos sarracenos e dizem, olha, se a gente morrer, o céu é para sempre
paraíso para sempre. E eles dois saem da cidade juntos, né? Ela e ele, e são pegos por um tio que estava passando na cidade e vê a criança no meio da rua e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Diz: não, nós iríamos dar a nossa vida por causa de Jesus. Então eles vão lá nesse desafio, né? E Santo Antônio também tem esse mesmo ímpeto, quer dar a vida junto com seus irmãos franciscanos e pede a saída da ordem agostiniana. Quando ele sai da ordem agostiniana, o seu superior diz assim para ele: eu sei que você vai e que você será um santo. Você está saindo daqui para ser santo. Todo mundo fica triste, né? A comunidade fica entristecida porque amavam Antônio. E aí quando ele pede para sair, eles olham para ele e falam: nossa, que tristeza, mas ao mesmo tempo, o provincial dele diz: eu sei que você vai e será santificado. Já entendem, né, que o desejo dele é alcançar o martírio para alcançar essa santificação. E ele de fato vai, né? Só que quando está indo de barco para a África, ele adoece muito. Ele adoece muito. Então, o ministério dele não foi ser martirizado na África. Não foi esse testemunho que Santo Antônio dá para a gente. Ele muda de nome quando chega nos franciscanos, era Fernando, né, irmão Fernando nos agostinianos, e vai para os franciscanos e pede a mudança de nome, porque ele quer uma vida nova mesmo. Abraça a pobreza, e eles nem sabem que ele prega tão bem, viu? Quando ele chega nos franciscanos, ele se embrenha nos serviços mais humildes. Primeiro que ele adoece na viagem, e aí o apostolado dele vai ser na Itália e na França. Porque ele volta, ele não pode seguir viagem. Ele não tem saúde para isso. De saúde delicada, você veja, é como se dizia de Santa Teresinha também: a espada é firmíssima. Veja, a alma é firmíssima, mas a bainha, né, onde o suporte da espada é muito fraco, a bainha é fraca. É a mesma coisa de Santo Antônio. A alma era firmíssima, mas a bainha era um pouco fraca para a viagem. E ele retoma aí o seu caminho, volta, e ali ele se envolve com os serviços mais humildes, com os pobres e tudo mais. Ninguém vai descobrir que ele prega bem, até que numa ordenação sacerdotal dos dominicanos, que eram o topo da intelectualidade da época, era ali a coroa da intelectualidade, e perguntam se um dos freis franciscanos querem pregar, querem fazer a homilia de uma ordenação sacerdotal. E aí ninguém quer, né? Porque é tudo improvisado em cima da hora, por mais que espiritual que você fosse, se você fosse fazer uma homilia em cima da hora, ia ficar complicado. E ele vai lá e prega. Mas ele prega tão bem que assim que ele sai dali, todo mundo fica admirado. Os dominicanos ficam assim: o que está acontecendo com os franciscanos, né? De onde vêm essas palavras? Então ele sai dali e convencem ele de ser o pregador da ordem. Então ele começa a pregar. Daí você vai descobrir por que ele entra nas cidades e começa a pregar aquelas pessoas. Porque, admiravelmente, de improviso, assim, claro que não é improviso, num coração que já amava a Deus, que já conhecia as Escrituras, Deus utilizou dos estudos dos agostinianos. Então ele deve muito também à ordem agostiniana ao que tem. E daí ele se torna esse pregador. E eu não sei, uma coisa que as pessoas também deviam prestar atenção, é que Santo Antônio faz muitos milagres assim. Famílias agredidas, famílias pobres, doentes, enfermos. Você veja onde se envolveu o apostolado de Santo Antônio. Não era nas grandes catedrais. Ele estava atento ao clamor do seu povo. Ele era doce e manso com as pessoas talvez mais difíceis, com as pessoas que tinham mais necessidades, que tinham carências e debilidades. Ele se aproximava delas para dar o melhor de si, dar a si mesmo. Não só um conselho, mas interceder, rezar e devolver a paz. A paz que é resumida: fazer a vontade de Deus. É isso que para nós simboliza a paz. Quando uma alma decide fazer a vontade de Deus, ela retoma para a graça de Deus. E Santo Antônio está disposto a fazer isso com almas fáceis e almas difíceis. Na época de Santo Antônio, existia a heresia cátara. E ela era uma heresia que dizia que o corpo era mau e que a alma era boa. Então a gente tinha que penitenciar até sangrar, mas que nada prestava. E essa heresia não ficava só dizendo que a alma era boa e que o corpo era mau, que a matéria é má e que o espírito é bom. Ela atacava também a estrutura da igreja. O Santo Padre, a autoridade episcopal. Então eram alguns clérigos afastados da verdade da igreja, da comunhão com a igreja, que iam pregando de cidade em cidade e espalhando. E muita gente se afastou da igreja por causa deles. Veja quão grave é uma heresia, né? E Santo Antônio foi aquele que pregou ali verdadeiramente em cima deles.
fazia a penitência também, Santo Antônio, mas não desprezava. Não desprezava o corpo, que era, apesar de São Francisco chamar o corpo de irmão burro, né, por causa das paixões, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Santo Antônio, ele conseguiu conjugar as duas coisas, porque ele colocava as penitências e a oração, dominavam o corpo. Você não precisa macerá-lo e machucá-lo, nem vê-lo como mal. Como pode algo que Deus criou, né, para nós, pela criatura mais amada, Deus criou o homem, é a criatura mais amada por ele. Eu vou criar ele metade bom, metade mal? Não faz sentido, né? Isso feriria a bondade de Deus. Então, São Antônio, ao pregar, ele vai mostrar isso. As paixões, os sentimentos, tudo isso, nada disso é insuperável. Pela graça, nós somos chamados a dominar, né? Só para a gente entender o que é paixão, por que Santo Antônio hoje, nessa moção, dessa meditação de hoje, são esses movimentos interiores do apetite sensitivo, tá? Que eles, quando eu apreendo bem ou mal sensível, aquilo me gera uma certa comoção interior mais ou menos intensa. Então, a paixão pelos pecados, a gente sente aquele fulgor. A paixão pode também ser dada por amor a Deus. Eu posso sentir paixão por Deus e mover-me para isso. Se alguém não tivesse paixão, ficaria apático. Aquela pessoa que não se move nem para frente nem para trás. Até para rezar a gente precisa de paixões. Então você entende que Santo Antônio estava defendendo aqui? Era de fato que nós não podemos desprezar as paixões humanas. Elas precisam de controle. Elas precisam chegar ao nível da mansidão. Precisam chegar a ser santificadas e batizadas, né? Porque senão nossos nervos ficam sob tensão e a gente perde a graça. Agora, quando eu tenho um ímpeto de, por exemplo, fiquei com o Santo Antônio, por exemplo, quando ele viu uma heresia dessa sendo proclamada, ele se levantava para corrigir. Ele não temia nada. Isso que movia ele para fazer isso era uma paixão, mas ordenada, aquilo fluía pelas suas palavras de verdade. Então, se supõe que, se os cátaros supunham que havia maldade no homem e nas paixões, eles também precisam ser totalmente apáticos. E como é que eles faziam para chegar a esse grau zero de paixões humanas? Eles mandavam brasa nas penitências até chegar ao sangue e faziam as pessoas também fazerem muitas penitências, só que de maneira desregrada. Sabe qual é o problema disso? Você não revela o amor a Deus. Imagina, um Deus é quase um patrão, é quase meu dono. Eu sou um prisioneiro. E aí eu tenho que todo dia me penitenciar de maneira agressiva. Eu não sou contra a penitência não, viu? Eu acho que até hoje em dia ela é muito negligenciada, tá? A gente devia ser mais penitente mesmo, né? E Santo Antônio, inclusive, um dos conselhos dele para a penitência é, de fato, a mortificação do corpo e as lágrimas, né? Ele dizia, chore, né? Ou seja, mais do que você macerar o seu corpo, é você chegar à compunção interior, ao arrependimento e chegar a chorar. Então, as paixões, sem paixão, você não faz nada. Você não se levanta, você não reza, você não faz nada disso. Então, é muito importante que a gente tenha esses estímulos nos nossos apetites sensíveis e a gente daria muito pouco passo, tanto na vida simples, vida física, quanto na vida intelectual, se a gente não tivesse paixão. Eu não sei, Douglas, se você já começou a pensar no tema da sua monografia. Você já começou a pensar? Ainda não, padre. Você abriu um olhão aí, filho. Perdão, hein? É a pior frase para alguém que está fazendo filosofia, né? Oh, Monografia, a gente já treme na base, né? Mas por quê? Se você não tiver paixão pelo tema que você vai levar para frente, esse tema não vai sair. Sim. Escolha algo que você goste, porque às vezes o orientador vai escolher um tema para você e vai fazer você pesquisar para ele, né? Que acontece, gente. E quando você fala, não, mas o que eu sou inclinado não é a isso, eu sou inclinado a isso aqui. Então veja como a paixão bem compreendida, ela conduz o homem à sua realização. Ela planifica, ela dá plenitude, ela enche o coração de graça e pode mover, é como o motor interior que vai nos ajudar. E a igreja celebrava há tão pouquinho tempo Pentecostes, né? Onde nos era dado qual é o maior dom. Agora é pegadinha mesmo, viu? Qual é o maior dom de Deus dado a nós, Douglas? É pegadinha. Se alguém souber, colocar aí no comentário. O maior dom de Deus Qual é dado a o nós? maior dom revelado na Sagrada Escritura? Qual foi? A vida, padre?
O maior dom, eu achei que você ia chutar a caridade, né? Porque essa Uhum. pegadinha para a pessoa chutar. Mas o maior dom que Deus nos deu foi o dom do seu Espírito. Ele Sim. deu o seu Espírito Santo. Então, é, Santo Antônio estava cheio do Espírito Santo para falar sobre o Espírito Santo. Então, o maior dom prometido e dado a Deus, olha ali, alguém já botou, o Espírito, é Uhum. verdade. Está sabido, Jean. Porque o Espírito que vai governar, né? O próprio Espírito Santo dado a nós é o próprio amor com que Deus me ama, é o próprio Sim. amor com que Deus se ama trinitariamente, e ele vai dar a nós esse amor que rege a Trindade Santa. Santo Antônio, ao perceber que era regido por um amor tão grande, só podia viver de amor. Então, apesar dele fazer penitências para consigo mesmo e querer ser mártir, dar a vida, entregar-se à morte por amor a Cristo, para os outros ele queria trazer alívio e salvação. Não alívio da consciência. Na consciência ele era uma reta pesada, descia mesmo. Mas no coração ele queria dar o primeiro dom de Deus, que era o amor. Se as almas chegassem ao amor a Deus, que ele tinha essa missão, né, foi enviado para isso, para pregar, para levar as pessoas ao amor a Deus, não só de maneira pessoal ou temporária, mas essencial. Quando a gente recebe o dom do Espírito Santo, ele se move em nós de maneira essencial, porque nós não conseguimos mais respirar sem ele. Aí do homem que ao ouvir uma pregação dessa de Santo Antônio, né, que ele tinha tanta confiança em Deus, não sentisse que aquele homem estava na sua essência dominado pela graça de Deus. E é por isso que é a trombeta do Evangelho, né, vai ser dito, e também, além disso, Santo Antônio ele é o primeiro dos teólogos franciscanos, né? Assim que essa fama dele se espalha, depois dessa pregação de improviso, né? São Francisco escreve uma carta pedindo que ele seja o primeiro teólogo franciscano, ainda chama assim, Antônio, meu bispo. É assim que São Francisco fala com ele, com uma dose de respeito e carinho, né? Assim, meu bispo Antônio, né? Porque também Uhum. era próprio dos bispos humanos de pregar e ensinar. Não é que ele está Sim. fazendo elogio eclesiástico, não é porque ele queria Santo Antônio bispo. São Francisco mesmo nem aceitou ser sacerdote, foi só diácono, né? Porque ele não se via digno do sacerdócio. Então, quando ele chama de Santo Antônio de bispo, não é que ele está querendo que ele se faça bispo, é porque ele está dizendo: as tuas palavras, doces como mel, nos convencem como um bom pastor, como um bispo. Né? Então, e aí ele fala: eu te peço que ensine teologia aos meus frades, mas que seja uma teologia orante, que isso não afaste eles da piedade. Você veja o perigo. Para São Francisco escrever isso na carta a Santo Antônio, então havia um perigo de intelectualismo, de conhecer a Escritura só para aprender e não para deixar ela se encarnar na minha vida. É um perigo quando isso acontece, né? Então, ali no fim da vida, Santo Antônio vai escrever. Veja, ele prega itinerantemente, mas ele vai escrever 2 ciclos de sermões, né? Os sermões dominicais e os sermões às festividades e à Nossa Senhora, que eu já tentei ler algumas vezes, tá? Mas ele tem muitas citações de metafísica, biologia, solilóquios de Santo Agostinho e a Sagrada Escritura citada assim de cima a baixo. Assim é a pregação de Santo Antônio. E tem muitas figuras alegóricas, místicas ali, que você vai demorar um dia para ler uma página, para você mergulhar ali, para você contemplar. Então, esse homem foi, de fato, chamado a pena do Espírito Santo. Foi o mesmo elogio que fizeram a Beata Helena Guerra também, né? A pena do Espírito Santo, porque Sim. ele, de fato, estava cheio dessa graça, né? Estava totalmente... Tem uma pregação de Nossa Senhora que eu até gravei aqui, que eu já vi em algumas igrejas, não sei se você já viu, apenas escrito assim: e o nome da Virgem era Maria. Só tem essa frase, não tem o resto, né? Porque, né, essa é um trecho do Evangelho. E Santo Antônio ele vai completar esse texto do Evangelho da Anunciação dizendo: e o nome da Virgem era Maria, nome doce, nome agradável, nome que conforta o pecador, nome da ditosa esperança. Que é Maria, senão a estrela do mar, o caminho claro que leva ao porto os que flutuam na amargura. Veja, então quando ele meditava, né, isso, engraçado que Pio XII, quando foi falar do dogma, do privilégio da Assunção de Nossa Senhora, ele vai pregar na proclamação do dogma, ele usa a citação de Santo Antônio.
Então você veja, esse homem era inestimável, né? A gente vai tentar falar dele alguma coisinha, mas sempre vai ficar para trás. Então resumi-lo aqui como casamenteiro, como algo assim, não é justo, não, né? E acaba Sim. escondendo ele. Você sabe que tem esses livros das homilias são bem caros aqui no Brasil, mas muito caro mesmo. Se nem vou chutar o valor, porque eu fui ver ontem o preço do livro das homilias, estava 740. Eu falei, meu Que filho, isso aqui, isso? olha, não dá para comprar nunca, né? Que pensar. Mas em Nossa. Portugal é baratinho. Em Portugal é mais barato. Então tem um amigo que encomendou de lá, ganhou, né? Mas eu nunca mais vi. E é um livro grossíssimo, assim, das homilias. Homilias dominicais, homilias festivas, homilias marianas, né? Uhum. Ele tinha tanta riqueza bíblica, teológica, caritativa, né? Que ele recebeu a alcunha de doutor da igreja por causa desses escritos teologais e pelas homilias, porque ele é doutor da igreja. Geralmente o doutor ele tem uma obra, né? Então, por que ele foi doutor da igreja? Por causa disso. Quando ele foi canonizado, o processo dele demora pouquinho. O de Santa Clara demorou 2 anos, foi bem rápido, e o de Santo Antônio demorou 1 ano para ser canonizado. Só isso. Em 1 ano já canonizado, que ele é santo mesmo. Então, foi aquele processo vapt-vupt, tinha tanto milagre, mas não é pelo milagre, né? Pelas virtudes que se canoniza alguém. Né? Os Sim. milagres podem acontecer e você não ser canonizado. Né? Os milagres em vida não contam para um processo canônico. Tá? Eles podem ser um testemunho público de que você era muito unido a Deus. Mas o que conta é a vida virtuosa. E Santo Antônio tinha uma vida tão virtuosa que o Papa Gregório IX, quando ele foi rezar a missa de canonização, ele já entoou a missa própria dos doutores da igreja. E ele não era doutor ainda. Ele vai ser proclamado só por Pio XII, né? Doutor Sim. evangélico, doutor dos evangelhos. Só em 1946 que ele vai ser proclamado por Pio XII. E a mesma coisa Santa Clara, viu? Santa Clara, quando ela morre, mas é na missa da morte mesmo. A Sim. missa de corpo presente. O Papa, ele vai rezar, sabe o quê? Ele reza o ofício das virgens. Ele não reza o ofício dos fiéis defuntos. Eu falo, não vou rezar o ofício dos fiéis defuntos, coisa nenhuma. Ele já acreditava tanto na santidade dela. Veja que esses santos da primeira era franciscana, eles têm um sabor porque estão apaixonados por Deus. Porque Sim. estão cheios da graça de Deus e desejam entregar-se a Deus. O que aconteceu conosco? Será que Deus não deita sobre nós também o seu Espírito Santo para que hajam homens e mulheres cheios da graça de Deus? Cheios do amor de Deus? Será que Deus não tem derramado a mesma torrente que derramou lá na primeira era franciscana sobre nós, sacerdotes, leigos, homens e mulheres de Deus? Certamente Deus derrama sobre nós tantas graças quanto derramou sobre Santo Antônio e enche nosso coração também dessa mesma fé, desse fogo que foi consumindo. Veja, Santo Antônio morre de fadiga, né? De tão cansado estava, porque a sua missão não era apenas a pregação. Inclusive, quando ele tem um encontro com São Francisco, né, no comecinho ali da sua vocação, mas depois, o que acontece? Olha as irmãs Clarissas da Gávea. É verdade, irmãs, as senhoras tem que ter esse mesmo fulgor de Santa Clara, né? E é bonito, porque desses santos canonizados dessa época, eu vou puxar a bola para as irmãs Clarissas agora. Muitos santos, quando tinham processo de canonização, eles não se arquivava o processo de canonização. Então você não vai achar de muitos santos medievais o testemunho que levou eles a serem santos. E de Santa Clara tem. Você consegue baixar na internet processo de canonização de Santa Clara. E as irmãs que moraram com ela começam a dar testemunho de uma mulher caridosa. Veja, ela estava dentro do mosteiro de São Damião. Ela só podia fazer caridade, assim, intensíssima. Ela era uma monja com quem estava com ela. E ela, todos os dias, com saúde ou sem saúde, ela lavava os pés e as mãos das irmãs. Se tinha alguém enfermo, ela ia atrás e cuidava. Santo Antônio também tinha esse ímpeto caritativo. Essa pessoa que não se nega, esse homem de Deus que não se nega a olhar os outros de cima para baixo, mas ele se abaixa, e não é para olhar assim à mesma altura, ele se abaixa para servir a imitação do Cristo que na última ceia disse para os apóstolos, depois de ter lavado os pés, olhou ao redor e disse: vocês viram o que eu vos fiz? Eu quero que vocês façam o mesmo entre vocês. Então, esses santos, eles pegaram... Qual era a regra também de Santa Clara e de Santo Antônio? A regra não bulada de São Francisco. Qual a primeira tentativa dele quando vai ao Papa? Ele pede o quê?
Santo Padre, nós viemos trazer a regra franciscana. Assim, pois não, qual é a regra? Ele, a regra é o Santo Evangelho. E não podia, tinha que ter ali a sua maneira canônica de escrever uma regra, né? Então tem as regras não puladas, as tentativas deles, e Santa Clara vai também viver assim, né? É a graça de poder viver plenamente o Evangelho. Mesmo que seja limitado ali, né? Entre aqueles pequenos que moram comigo, viver intensamente o Santo Evangelho. Santo Antônio, esses milagres que são declarados, por que só tem milagre assim? Ah, curou o enfermo, levantou o coxo, a casa do pobre ficou com comida novamente. Olha onde esse homem estava. Mais do que pensar nos milagres, é pensar na vida. Esse homem estava envolvido com o seu povo. Ele não tinha parado no ministério da pregação, que fez tantos santos também serem santos apenas pregadores, mas ele quis envolver-se com os pobres e morre de fadiga. Estava desprovido, desproveu o seu coração de todo cuidado. Desproveu o seu coração de todo cuidado de si mesmo para cuidar dos outros e para fazer a vontade de Deus com boa vontade. Então, a pregação dele era nutrida por uma vida santa. Por que ele tinha esse ímpeto de ir lá nos hereges e dizer para eles, vocês estão errados? Ir lá nos ricos e dizer, vocês estão apegados, voltem para Deus. Porque a vida dele já gritava. A vida dele já era caritativa, entregue, pobre, obediente, casta, cheia de Deus. Um homem que renegou ser apenas um pregador de mosteiro para ser um sacerdote que ia para propagar a fé, mas também que cuidava do seu povo. Então esse apostolado muito ligado diretamente à França e à Itália, é dali que a gente recolhe, né, muitos e muitos milagres e testemunhos. E os papas diziam, né, é o santo mais querido, é o santo mais conhecido e mais amado, é Santo Antônio. Inclusive havia uma briga grande, né, entre Portugal e Itália. Essa briga é famosa porque acho que é Pio XII que vai arrancar, vai fazer o coração dos católicos não brigarem mais. Portugal requeria ele como São Fernando de Lisboa. Na Itália queriam ele como Santo Antônio de Pádua, né? E aquela briga, né? E aí, quando ele foi proclamado doutor, acho que foi Pio XII mesmo, vai dizer, Santo Antônio é do mundo inteiro. Santo Antônio não é só de Portugal, Santo Antônio não é só da Itália, Santo Antônio não é só da Taquara. Santo Antônio é do mundo inteiro e é por isso que é um santo amado, amável e em vida, você veja, sua mansidão e ao mesmo tempo firmeza e bondade. Esses dois filtros devem estar na vida do cristão, né? A firmeza, porque você conhece a Deus, você quer arrancar todo mundo do pecado e levar para Deus, e a bondade, a doçura, a mansidão, que nunca deixou de acompanhar Santo Antônio. Esse santo que recebeu, na literatura diz que ele recebeu visitas do menino Jesus, por sua pureza, merece segurar o lírio. Por que faltam, às vezes, pregadores, homens itinerantes, pobres, castos, obedientes? A gente fica pensando, puxa, cadê esse homem de Deus, cheio da graça de Deus para pregar, para ensinar, para no estudo dedicar-se também? Nós precisamos seguir os passos completos. Não adianta falar bem se a vida é ruim. Não adianta pregar, estudar teologia, se a vida pessoal não é boa. Então, a penitência, a adoração, a união com Deus, o desejo de morrer por Deus, tudo isso estava intimamente ligado ali naquele coração. Não haviam divisões ali. Se você pegasse a vida privada de Santo Antônio, o homem puro, penitente, cheio da graça de Deus, pegasse a vida pública, um pregador destemido. As duas coisas são uma só. Quando nós hoje pedíamos você pode pedir mais um pedido a Santo Antônio, tá? Vou conceder aqui, pelo mistério sacerdotal, que não só aquele que você pensou no começo da novena, mas você vai pedir isso a Deus, uma fé íntegra, vida e palavra, vida e vivência de fé e pregação, tudo isso um coração íntegro, no privado da vida, onde só Deus vê, e no público, onde sou obrigado a dar testemunho, Deus continua sendo Rei. Deus continua sendo Senhor. E é por isso que hoje, pedindo essa graça de Santo Antônio, ainda mais numa terça-feira, né, pedindo que ele nos dê a chance de mais um pedido. Então a gente pede a ele essa integração interior maravilhosa. Fé, vida, palavras, obras, coração e pensamento. Tá bem? Olha, não vou falar mais não.
Ah, padre, como é bom na nossa vida como cristãos, né, ver o quanto um santo pode fazer através da sua história, da sua vida, da sua vocação, e trazer para os dias atuais, e todo o povo, né, a partir de Santo Antônio, pôde dali em diante pegar um pouco da vida dele. Todos aqueles que participaram com ele em vida, e com certeza ele converteu muita gente em vida, mas até hoje continua convertendo, porque todos aqueles que descobrem e vão lendo e vão se apaixonando cada vez mais pela história dele, são alcançados pela intercessão e pelo amor da história deste grande santo que para nós tem essa grande importância, né? Então é muito bom ver e também é algo que a igreja nos dá assim com liberdade e com amor, né? Poder ter um santo deste para poder conduzir-nos ao caminho, no caminho, na estrada da fé, na estrada da santidade, nos caminhos em que Jesus está junto, né? Porque o santo, ele foi uma pessoa que se dedicou e acreditou e viveu do Evangelho, viveu da graça, viveu do Espírito Santo. Então, é bom nós hoje, né, no tempo em que nós vivemos, porque cada um viveu no seu tempo, mas eu acredito que todos esses que viveram pegaram um pouco da história deste grande santo e trazer para nós e levar para os outros também essa realidade de fé e de certeza desse santo que tanto amou nosso Senhor. Então, é muito bom ver o quanto a vida de um santo pode ajudar também a nossa a mudar, a pegar exemplos da vida, exemplos de como aquele santo se esforçou para buscar aquela santidade, como ele queria estar perto do nosso Senhor e trazer isso para a nossa realidade, para que nós possamos também chegar. Não sermos santos de altar, e não sei se, né, meu pai Mas diz a gente que... tem que querer isso sim. Olha, Sim. Douglas, a gente tem que querer ser santo canonizável, tá? Amém, O padre. senhor está querendo ser desconhecido. Mas, Sim. por graça de Deus, né, a gente tem que querer ser santo canonizado. E não é por vaidade, não, né? Se a gente for Uhum. santo canonizado, a gente nem vai saber. É verdade. E vai ter uma imagem nossa. Por favor, isso não é nenhuma vaidade, não. É o desejo de Deus. Sede Sim. santos como eu sou santo. E quem pode dar o critério de santidade senão a Santa Igreja quando canoniza alguém? Então que você, Douglas, seja o São Douglas do Rio de Janeiro. Da Taquara. Canonizável, tá bem? Canonizado. Amém, padre. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus possa escutar e também que eu também possa estar cada vez mais atento, né, à vontade de Deus, fazendo o que Ele quer. Então, padre, eu pedi para o senhor que o senhor possa... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas deu uma travadinha. Bem, mas a imagem travou. Oi. Agora está Oi? chegando, normalizou. Normalizou. Maravilha. Tá ótimo. Então, que agora podemos também, o senhor possa continuar para nós, depois desse tempo tão bom, para que vocês que não sabem, né, eu estou ouvindo o Padre Rômulo falar de mais um santo. Ele deu aula para mim, né, no propedêutico e contou a história de tantos santos. E é muito bom poder ouvir o senhor, Padre, mais uma vez aqui, para tantas pessoas que estão passando aqui pela live, ouvindo a história desses grandes santos que é importante para a nossa vida. E eu pedi para o senhor agora conduzir para nós a oração final desta pregação. Tá bem. Antes de fazer essa oração, Santo Antônio ele tinha um sistema pessoal de oração que ele pedia assim, quando ele fosse rezar, e ele queria ensinar isso para a gente também. Toda vez que você vai rezar, qual é o primeiro ato da oração? Colocar-me na presença de Deus. É o primeiro ato da oração, abrindo o coração. Então, primeiro ato, me pus na presença de Deus. Porque se eu não faço esse movimento interior, no meio do mundo agitado, as minhas preces são feitas às vezes porque eu fiz, mas não porque eu me uni a Deus. Então, abrir o coração diante dessa presença. Depois, dialogar afetuosamente. Com cada palavra, sair com doçura do seu coração. Afetuosamente porque Deus está presente comigo, aquele que me formou e me criou. Depois, muito naturalmente, apresentar minha necessidade. Porque eu estou com um amigo que pode me dar, um amigo generoso e riquíssimo. Eu digo, meu amigo, a gente é tão amigo, tão próximo, você não pode me ajudar nesse caso?
Então, e depois agradecer e louvar a Deus. Veja, 4 passos, né? Colocar-se na presença de Deus, dialogar com afeto, pedir o que precisa, porque Ele é generoso, pródigo, né? Ele é esbanjador, Deus é esbanjador, mais do que o filho pródigo, é o Pai do céu pródigo, né? E depois louvar e agradecer. Então vamos nesses 4 atos fazer a nossa oração final. Vamos lá. Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sob vossa proteção valiosa minhas ocupações e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, ele aumente minha fé e caridade, console-me nos sofrimentos, livre-me de todo mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo perigo do corpo e da alma, auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Responsório de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa Igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça gozar os prazeres eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potestades inimigas, porque venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, para nós aqui é uma alegria imensa ter o Senhor conosco mais um dia, né? Aqui na nossa novena, no 6º dia da nossa novena. Quero agradecer desde já o seu sim, não o sim do Senhor estar aqui hoje com a gente também, mas o sim do seu ministério, da sua vocação. Eu posso acompanhar o Senhor mais de perto, porque tirando esse momento que nós estamos vivendo, nós nos vemos todos os dias lá na nossa casa de formação, no nosso seminário. E vocês que não estão perto do Padre Rômulo não têm noção de quão feliz esse sacerdote é no ministério que ele exerce. Então, gratidão. Eu que agradeço, Douglas, eu que agradeço. Eu vou mandar aqui, uma pessoa pediu aqui para repetir os 4 pontos da oração. Eu estou tentando acessar aqui para colocar no comentário, só um minutinho, eu já vou colocar aqui, e se eu não conseguir colocar aqui no comentário, depois eu coloco no comentário da live que fica salvo. Vou tentar fazendo os dois, vai parecer que eu entrei aí no bate-papo. Olha, acho que eu consegui. Vamos ver.
Foi. Ah, tá. Não vai ter tudo aqui, mas porque não cabe, né? Eu vou ter que ficar fechando aqui o comentário. Mas acho que dá jeito de Uhum. fazer. Depois eu coloco no comentário da live. Mas é aquilo. Abrir o coração com confiança a Deus para bem rezar, tê-lo próximo. Depois que eu tenho esse como amigo, eu vou naturalmente pedir, né, que ele me coloque na presença de Deus com abertura de coração. Tá aí, né? Abrir o coração. Depois, dialogo afetuosamente. Eu estou com ele. Posso falar vendo ele presente comigo. Depois dessa constatação da presença, eu vou pedir coisas, porque ele é um Deus generoso e maravilhoso, né? E depois, por fim, vou louvar e agradecer. São esses 4 passos que Santo Antônio ensina nessa dimensão orante da nossa vida, tá bem? Então, Deus abençoe, Douglas, obrigado de coração. Um grande abraço, minha benção a Tati Clério e a toda a equipe. Então, padre, agradeço também em nome de toda a Clero, né, na pessoa da Tati, e espero o Senhor novamente daqui mais um período, mais um tempo com a gente para poder rezarmos novamente aqui na página da Clero. Então, padre, amém. Muito obrigado por tudo, obrigado por hoje, e que o Senhor Jesus possa estar com o Senhor também, com o Senhor e com sua família na sua casa. Amém, obrigado. Fica A com paz, Deus, queridos. padre. Deus abençoe. Tchau, Até tchau. mais. Até.